Nós estamos, irmãos, numa série de mensagens falando sobre o perigo de começar bem e terminar mal. O perigo de começar bem e terminar mal. Nessas últimas 2 semanas, falamos de um rei chamado Saul, que começou muito bem e terminou muito mal. Hoje, nós vamos falar de mais um rei de Israel, e o nome dele é Salomão. Um homem que começou muito bem, Deus se revelando a ele, ele edificando coisas, mas infelizmente, Salomão se perdeu ao longo do caminho. E Salomão terminou a sua vida muito mal. O perigo de nós iniciarmos bem, mas terminarmos mal. O texto diz assim: Salomão amava o Senhor, andando, versículo 3, eu não falei. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes essa grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei conduzir-me. Teu servo está no meio de um povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedindo tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Pai, obrigado pela sua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco por intermédio dela e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós estamos falando sobre o perigo de começar bem e terminar mal. Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 18, ele vai fazer essa declaração. Ele vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. O próprio Salomão descreve, inspirado por Deus, essa afirmação, que é melhor o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Ou seja, muitas pessoas valorizam o início da caminhada. Não que você não deva se preocupar com o início da caminhada. O início da caminhada é muito importante para nós. Mas ao longo da caminhada também bate o cansaço, também bate o desgaste. Situações se levantam contra as nossas vidas. E o que nós precisamos atentar? Que nós precisamos manter firmes e constantes, como o autor dos Hebreus nos ensina, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos a história de Salomão, irmãos, filho do rei Davi, um homem que Deus deu graça a ele, sabedoria a ele, inteligência a ele, para reinar sobre Israel 40 anos. Ele, substituindo
seu pai, Davi tinha um sonho de edificar uma casa ao Senhor. A Arca da Aliança, todos nós conhecemos, era o símbolo da presença de Deus que andava em Israel para lá e para cá. Um tempo ela ficava na casa de um tempo ela ficava na casa de outro. E Davi chega a declarar no Salmo 132 a seguinte expressão: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o poderoso de Jacó habitar. Davi está dizendo que ele não ia sossegar enquanto ele não encontrasse um lugar para o Senhor habitar. O que ele estava dizendo? Da arca de Deus. E era o sonho de Davi, porém Davi não o permitiu. Deus não o permitiu construir uma casa ao Senhor, pelos crimes de Davi, pelos pecados de Davi, pelas mãos de sangue que tinham Davi. Então Deus não permite, mas então levanta o seu filho, chamado Salomão, para cumprir o propósito que Deus tinha para o seu povo: construir uma casa, um templo, onde Deus pudesse habitar, manifestar a sua glória, manifestar a sua presença. Eu quero dizer para você que aquilo que você não conseguiu construir, os seus filhos vão conseguir construir. Aquilo que você não conseguiu fazer, eu profetizo essa palavra sobre a sua vida: os seus filhos vão chegar lá, em nome de Jesus. Salomão, então, ele, como sendo o sexto filho de Davi, ele tem agora um chamado de Deus para dar sequência na obra do Senhor. Todos nós sabemos que o primeiro filho de Davi foi Aminon, o segundo Quileabe, o terceiro Absalão, o quarto filho de Davi foi aquele que tentou usurpar o trono, chamado Adonias. O quinto morreu, e o sexto, com Batseba, diante do pecado de Urias, que todos nós sabemos, veio Salomão. E é interessante nós olharmos, irmãos, que Deus poderia edificar uma casa com todos os outros filhos que passaram, mas do filho do pecado, do filho do erro, do filho da prostituição de Davi, vai nascer um menino que vai ser abençoado, um menino de Deus que vai edificar uma casa ao Senhor. Por que nós estamos trazendo isso ao seu coração? Porque nós precisamos meditar, irmãos, que nós só podemos aplaudir uma história, que nós só podemos avalizar uma história quando chegar no fim dela. Às vezes você vê pessoas, elas estão caminhando, aí você diz: que homem de Deus, que servo de Deus, que homem abençoado, que varão valoroso. Espere o fim, porque nem tudo que parece é. Salomão começa muito bem. Se você pegar 1 Reis capítulo 1 até o capítulo 11, vai narrar a história de Salomão todinha. No capítulo 1, o que acontece? Adonias, o filho de Davi, tenta usurpar o trono. Davi estava velho. O texto vai dizer que ele falou assim: eu vou reinar no lugar do meu pai. Ele convida Joabe, um dos militares de Davi, chama, pega sacrifícios, queima aqueles sacrifícios, faz uma festa e diz: eu serei o novo rei. Vamos sair gritando pelas ruas da cidade, pelas ruas dessa terra, e proclamando que Adonias é rei. E assim muitas pessoas fizeram. A Bíblia vai dizer, irmãos, que no capítulo 1, Adonias se autoproclama rei. Então, um dos oficiais de Davi vai com sua mãe, Batseba, na verdade oficial não, o profeta Natã. Ele vai até Davi dizendo assim: ó, não é bom o que Adonias está fazendo, ele está tentando usurpar o seu trono. O que nós vamos fazer? Eles passam a notícia para Davi, e Davi olha aquela questão e diz: não, o filho que vai reinar no meu lugar não é Adonias. Traga-me uma mula, põe Salomão montado nela, e vamos proclamar o meu filho Salomão a rei. E assim, no capítulo 1, Davi institui o seu filho Salomão a rei de Israel. No capítulo 2 de 1 Reis, o texto vai dizer que Davi dá um conselho
poderoso para o seu filho Salomão. Sabe qual é o conselho? Salomão, eu já estou morrendo, eu já estou indo, mas eu quero te dar um conselho. Ser homem, tenha coragem e ande nos mandamentos do Senhor, tendo cuidado de guardar todas as coisas. Guarde a palavra de Deus. No capítulo 2, quem vai morrer? Adonias. No capítulo 2, quem vai morrer? Mais um oficial de Davi, Joabe. Então Davi ali, ele proclama o seu filho, e o texto sagrado vai nos ensinar que ele transmite isso, e assim se vai a vida de Davi. Capítulo 1, ele proclama o filho. Capítulo 2, ele dá um conselho ao seu filho, que ele precisava ser homem, ser forte, ser corajoso, ser valente, guardar a lei. E ali acontece no capítulo 2 a morte de Joabe, a morte de Adonias, e Davi também morre. No capítulo 3 a gente olha a palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, Salomão sacrificando ao Senhor. Naquela mesma noite que ele sacrifica, o Senhor se revela a ele e diz: você está entregando uma oferta, eu vim me revelar a você. E diz a palavra do Senhor que Deus fala com Salomão o seguinte: pode pedir o que queres e eu te darei. Eu fiquei impactado com isso. Se Deus aparecesse para você e te falasse assim: o que você quer? Talvez você ia pedir melhorar de vida, talvez você ia pedir um aumento de salário, talvez eu e você queremos trocar de casa, trocar de carro, casar, fazer tantas coisas. Sabe o que Salomão está pedindo? Deus, eu não passo de uma criança. Ele está dizendo assim: eu sou menino, eu preciso de sabedoria para governar o teu povo, para que ensine esse povo a discernir entre o bem e o mal. Irmãos, o conselho, o pedido de Salomão agradou o Senhor. E o Senhor olha para ele e diz assim: já que você não pediu a derrota dos inimigos, não pediu riqueza, não pediu nada além disso, eu vou te conceder tudo isso, e ainda você vai ser muito abençoado. Que coisa maravilhosa. Ali Deus enche Salomão da sua sabedoria, no capítulo 3. E no mesmo capítulo 3, a sabedoria de Salomão é aplicada, porque vem duas prostitutas perante ele dizendo: ó Senhor Rei, nós pedimos uma direção do Senhor nesse momento, porque nós temos 2 filhos. A partir do momento que nós ganhamos os nossos filhos, nós estávamos dormindo à noite em casa. A mulher, uma das prostitutas, deitou sobre o filho dela e matou. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e trocou o filho, pegou o filho morto, pôs debaixo do meu colo, e pegou o filho vivo e pôs debaixo dela. E ela está dizendo que o filho é dela. E a outra agora pensa, diante de uma situação, dizendo assim: o filho é meu. O que aconteceu nessa noite? Não, o filho é meu. E Salomão tem uma direção de Deus. Ele falou assim: pega a espada. Quando ele diz pega a espada, o que você vai fazer, Salomão? Eu vou cortar a criança no meio. Nós vamos dar metade para uma, metade para outra. A mãe do menino, com instinto materno, disse assim: não, pode entregar o filho para outra. Aí Salomão pega o menino vivo e disse: você é a mãe. Sabedoria vinda do trono de Deus. Salomão pede sabedoria e Deus concede. 1 Reis capítulo 4, 32, irmãos, vai dizer que Salomão vai compor mais de 3.000 provérbios, salmos, sabedorias. Ele escreve provérbios, ele escreve Eclesiastes, ele escreve Cântico dos Cânticos. Esse homem está cheio da graça de Deus, cheio da sabedoria de Deus para instruir. Em 1 Reis capítulo 5, Deus dá graça a Salomão para fazer uma aliança com Irão dos outros povos, para edificar a casa do Senhor, porque o povo de Israel não sabia mexer com madeira, e ele faz uma aliança com Irão, dizendo: eu preciso do seu povo para que me ajude a construir uma casa ao Senhor. E assim os sidônios vão, cortam as madeiras, trazem para a casa do Senhor. No capítulo 6, ele começa a edificar o templo ao Senhor. Ele está edificando uma casa ao Senhor. A arca de Deus, ela ficava para lá e para cá, não tinha lugar certo. E ali Deus dá a planta do Senhor, se revela a
a Salomão, mostrando para ele como que deveria ser a casa. Diz a Bíblia, irmãos, que naquele dia da consagração, todos vão cantar, celebrar, a glória de Deus desce no templo, ninguém consegue ficar de pé, coisa extraordinária. Salomão então edifica uma casa ao Senhor. Naquela consagração, em 1 Reis capítulo 7 ele termina, e em 1 Reis capítulo 8, naquela consagração, Salomão oferece 120.000 ovelhas ao Senhor, em sacrifício e adoração. Irmãos, que coisa fantástica, Deus dando sabedoria a esse homem. E no capítulo 10, a rainha de Sabá sai de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. Eu estou narrando capítulo por capítulo, para que você entenda que esse homem estava cheio da sabedoria e da graça de Deus. Sabe por quê? Porque ele amava o Senhor. Salomão amou o Senhor. Salomão andou nos princípios do seu pai. Ei, olha aqui para mim. Quer ser abençoado? Ame ao Senhor. Quer prosperar em tudo que você colocar as mãos? Ame ao Senhor. Guarde a palavra de Deus. Ande nos preceitos da palavra de Deus. Não tem bênção de Deus para nós fora das escrituras sagradas. Eu sou abençoado, mas se nós não observamos as escrituras, não guardamos a lei, não voltamos o nosso coração à palavra de Deus, não tem como recebermos as bênçãos espirituais que Deus tem reservado para nós. Então, quando a gente olha a vida de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 10, a gente vê esse homem se importando com as coisas de Deus, esse homem com o coração voltado para as coisas do Senhor, esse homem amando o Senhor com todo o coração dele, esse homem dedicado e se importando com a casa de Deus, edificando templos, o templo ao Senhor. O templo de Salomão não é aquele de São Paulo. O templo de Salomão, descrito nas escrituras, é uma casa que foi preparada para que o Senhor pudesse se revelar, se manifestar diante do seu povo, onde Deus pudesse vir e se manifestar. Quem olha a vida de Salomão, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 10, você tem muita inspiração para tirar. Você fica impactado com as decisões de sabedoria, você fica impactado com as coisas que ele escreve, você fica impactado como foi a construção do templo, como que ele decide entre uma coisa ou outra, como ele guarda os preceitos de Deus. Naquele grande dia, irmãos, que Deus chamou ele e se revelou a ele, ele só está preocupado em uma coisa, com o povo de Deus. Salomão não pede sabedoria para ele mesmo. Sabe qual é a sabedoria que Salomão está pedindo a Deus? Deus, eu quero sabedoria para que eu possa servir alguém. Eu quero sabedoria para que eu possa abençoar alguém. Eu quero sabedoria para que eu possa servir o teu povo. Salomão está preocupado com o povo de Deus. Qual rumo esse povo iria tomar? O povo sacrificava nos altos, não tinha um lugar próprio para sacrificar, para adorar. Então Salomão está inspirado, dizendo: eu quero preparar uma casa exclusiva para o meu Deus. E Deus ali concede a ele graça. Eu quero dizer para você, irmãos, que enquanto você amar o Senhor com todo o seu coração, olha aqui para mim, enquanto você amar Jesus com todo o seu coração, enquanto você amar Jesus com toda a sua alma, enquanto você amar Jesus com todas as suas forças, se preocupar com as coisas de Deus, a mão de Deus estará sobre a sua vida. Enquanto você se preocupar com as coisas de Deus, enquanto você se preocupar com o reino de Deus, enquanto você estiver interessado em edificar algo para o Senhor, a mão de Deus te conduzirá, a bênção de Deus estará sobre você e toda a sua casa. E assim aconteceu com este homem. Quando a gente olha a vida de Salomão, a gente fica inspirado, sabe por quê? Ele está preocupado com Deus e com o seu povo, os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Mas nem tudo são flores. Salomão nos decepciona, como todo carnal sobre essa terra. Os homens da terra falharam.
Os homens da terra, irmãos, tem muita inspiração para nós. Homem como Elias, ora, faz fogo cair do céu, uma mulher ameaça ele, ele esconde e fala assim: eu quero morrer. Moisés abriu o mar vermelho, viu os milagres do Senhor, coisas extraordinárias da parte de Deus, mas chega um momento da vida de Moisés que ele falou assim: basta, Senhor, tira a minha vida. Jonas viu uma cidade inteira se converter e ainda pedindo a morte. Sabe o que é isso, irmãos? Os homens que passaram sobre a terra, os homens que são homens de Deus na Bíblia, são fonte de inspiração para nós, são bênção de Deus para nós. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer: só teve um que pisou nessa terra, que você pode olhar e falar assim: não tem defeito, pisou e não pecou, pisou, andou aqui e não falhou, pisou, andou aqui, abençoou e não errou. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa casa nessa noite, veio para te abençoar. A Bíblia diz que o nome dele está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu e na terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele grande dia, todas as tribos, raça, nação e povo se prostrarão aos pés dele, porque o nome dele é grande, o nome dele é poderoso, o nome dele é maravilhoso. Salomão veio e errou, Salomão veio e pecou, Salomão veio, e se você olhar para a vida dele, você também vai cair. Mas quando a gente olha para Cristo Jesus, oh, aleluia, ele é a fonte de inspiração maior nas Escrituras Sagradas. Quando eu olho a vida de Salomão, a vida dele me inspira, porque revela o reino de Deus, que nem tudo são só acertos. E eu vou te dizer, se você encontrar com uma pessoa que diz assim: eu acertei em tudo, 99% do que ele está dizendo é mentira. Porque ninguém tem capacidade de acertar em tudo. Sabe por que nós erramos? Para voltar a Ele. Sabe por que nós falhamos? Para continuar orando. Sabe por que nossas fraquezas são expostas? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa, não quando estamos fortes, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E como nem tudo são flores, 1 Reis capítulo 11, eu quero ler alguns textos com você, alguns versos. O tema da mensagem é o perigo de começar bem e terminar mal. Até agora só coisa boa, ponto positivo. Agora começa a ladeira abaixo da vida de Salomão. 1 Reis capítulo 11 diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E homem para amar, misericórdia. O texto, olha o verso 2: mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes aos seus deuses. Olha o que o texto diz: a estas se apegou Salomão pelo amor. Até agora só ponto positivo. Agora começa o ponto negativo da vida de Salomão. Qual é? Ele se apegou às mulheres e ele amava mesmo. Que coisa interessante, irmãos. Natália está lá nas crianças, eu vou falar. A gente custa dar conta de uma. Não é assim? O pastor falou, achei interessante. Ele falou que está namorando há 36 anos, 34 de carteira assinada. Irmãos, Deus havia dado um princípio para o seu povo, guarde isso. Deuteronômio capítulo 7, Deus falou assim para o povo: quando vocês chegarem nas nações vizinhas, não se misture com aquele povo, não se envolva com eles, não se casem com eles, porque aquele povo vai levar vocês para ruínas. E eu preciso abrir esse parênteses para falar para os jovens: você vai caçar namoro onde não deve, você vai caçar chifre na cabeça de cavalo.
Salomão é a prova viva para meu e o seu coração, porque ele amou mulheres que não eram do povo de Israel. E Deus declarou na sua palavra: não se misture com eles, não se envolva com eles. Irmãos, sabe onde começou a queda de Salomão? Em quebra de princípios. Sabe o que a nossa geração precisa aprender? Que quebra de princípios é pecado e entristece o coração de Deus. Deus não negocia. Com Deus a gente não negocia de dizer: ah, Senhor, mas isso aqui não tem nada a ver. Existe um demônio chamado nada a ver. Assistir um vídeo não tem nada a ver. Curtir uma foto de uma mulher casada não tem nada a ver. Postar uma foto sensual não tem nada a ver. Seduzir alguém não tem nada a ver. Eu me vestir indecentemente não tem nada a ver. Eu fazer isso não tem nada a ver. E o demônio do nada a ver está sempre na nossa vida, e a gente falando: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Daqui uns dias o problema acontece. Sabe o que Deus não permite? Negociar princípio. Com Deus não se brinca com princípios. Deus disse não e é não. Fala com a pessoa que está do seu lado: se Deus diz não, é não. A gente precisa entender, irmãos, que Salomão, ele não é tentado, irmãos, pela sua fama. Salomão não é tentado pelo dinheiro, pela riqueza, pelo poder, por tudo que ele possuía. Salomão é tentado na sua fraqueza, mulher. E o homem foi casar 700 mulheres e 300 concubinas. Olha o texto, verso 3. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O que a gente aprende aqui na história de Salomão? Que se os nossos olhos nos fizerem pecar, nós precisamos arrancar, não literalmente, amém? Se algo está te levando para o pecado, se algo que você está fazendo está entristecendo o coração de Deus, pare. Se aquela rua te faz pecar, não ande lá. Se algum ambiente que está te fazendo inclinar para o pecado te faz entristecer o coração de Deus, não vá naquele ambiente. Nós precisamos entender que Deus tem os seus princípios, e os princípios estão descritos em sua palavra. Essa palavra traz vida, essa palavra traz graça, essa palavra traz amor, essa palavra também traz repreensão, essa palavra traz encorajamento. Doces são as suas palavras, Senhor. Eu abro a sua lei e medito nela de dia e de noite. E eu serei como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que eu faço prospera, é abençoado, porque eu medito na palavra de Deus. Nós precisamos entender que está aqui, irmãos, é Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore a Bíblia. Sabe o que acontece com Salomão? Ele achou que ele poderia negociar princípios. E quando a gente negocia princípios, a queda é grande. Elas vão perverter o coração desse homem e desviar o coração dele. Essa palavra perverter é a mesma coisa que desviar. Presta atenção, irmãos. Um homem que edificou uma casa ao Senhor, agora as mulheres estão desviando o seu coração, tirando ele do foco original, do propósito original dele. Depende com quem você envolver, vai tirar você dos princípios que você tem. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Provérbios 13, se eu não me engano, versículo 20 ou 22, diz que aquele que anda com sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mal. Cuidado com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Esse homem foi pervertido. Olha o versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Agora elas não só inclinaram o coração dele, mas agora elas estão desviando o coração dele para seguir outros deuses. E o seu coração, olha só, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi seu pai. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Salomão, lá no capítulo 3 que nós lemos, diz que ele amava a Deus com todo o seu coração. Agora no capítulo 11, ele já não ama mais a Deus com todo o seu coração. O
perigo de começar bem e terminar mal. Talvez ele subiu 100 degraus, mas agora ele está descendo de 10 em 10. Irmãos, para subir, talvez demore a vida toda. Guarde isso no seu coração. Olha aqui para mim. Guarde isso no seu coração. Para construir uma reputação, um nome, uma vida de postura, de caráter, demora uma vida toda. Mas para perder a dignidade é em pouco tempo. Brinca com Deus. Deus não deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Versículo 5. Salomão seguiu Astarote. Olha o que esse homem está fazendo. Está seguindo Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Versículo 6. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Agora, irmãos, ele está fazendo mal. Irmãos, Salomão agora está pecando contra Deus, está entristecendo o coração de Deus, porque o seu coração está inclinado em servir Astarotes, os deuses estranhos, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso está entristecendo o coração de Deus. Não podemos negociar esses princípios. Salomão vai deixar o Senhor. Olha o verso 7. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Irmãos, se a gente olhar em 3 capítulos atrás, um homem estava edificando uma casa ao Senhor. Agora quem que ele está edificando? A deuses estranhos. É muito perigoso, irmãos, nós deixarmos de servir com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, e passar a inclinar o nosso coração a deuses estranhos. Salomão, o coração dele se inclinou para o mal. Olha o verso 8. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Todas as suas mulheres, ele estava fazendo para todas, não somente uma ou outra, mas todas. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Irmãos, Salomão, 2 vezes o Senhor falou com ele, e agora ele está com o coração endurecido. Salomão está com o coração longe do Senhor. Salomão está com o coração distante de Deus. 2 vezes que o Senhor se revelou a ele, e ele não reage. Olha o 10. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Verso 11. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto, olha o texto, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Toda ação tem uma reação. Quem diria? O filho de Davi, o homem que construiu a casa de Deus, Deus falar assim: você não vai reinar, eu vou tirar o reino das suas mãos e vou entregar a outro. Sabe por quê? Salomão está reprovado. Salomão caminhou e entristeceu tanto a Deus, porque agora ele está se vendo reprovado por Deus. Irmãos, tem um perigo muito grande que ronda a minha e a sua vida todos os dias. Vamos negociando princípios, quebrando os princípios, brincando de ser crente, passando a mão e acariciando o pecado, achando que nunca vai chegar a hora. A hora de Salomão chegou.
porque ele plantou e ele teve o seu reino tirado. A história de Salomão, irmãos, ela nos inspira muito, porque Deus disse assim: eu vou tirar e vou colocar alguém no seu lugar. Sabe por que Deus precisou tirar Salomão e colocar alguém no lugar dele? Porque ele falhou na sua missão. Tem muitos pais, eu preciso te alertar para isso. Tem muitos pais que estão falhando na missão de seu pai. A circunstância, não estou dizendo que é Deus, estou dizendo que são as circunstâncias, tiram o pai pelo fato de brincar com o pecado. E daqui uns dias ele começa a ver os seus filhos criados por outro pai. Por que isso? Porque brincou. Precisou colocar outro no lugar, porque não valorizou a família que teve. E no cristianismo é a mesma coisa. Deixa eu falar para os obreiros, músicos, olha aqui tudo para mim. Vocês podem brincar aqui no altar, vai brincando, vai vivendo de qualquer jeito, Deus está na sua cola. Eu vou dizer para vocês, se não abrir o olho, o Senhor tira e coloca outro no lugar melhor do que você. Vocês estão me ouvindo? Assim diz o Senhor nessa noite. E eu estou com a autoridade divina aqui para te dizer: pode ir negociando princípio, brincando de pecar. Irmãos, chega a hora do acerto de contas. O meu maior medo como pastor, irmãos, é Deus me tirar do plano dele. A gente fala isso aqui sempre. A gente acha que a gente é exclusivo, como Elias tinha aquele sentimento na caverna. Ah, só sobrou eu. Não, Elias, tem 7.000. Você acha que você é insubstituível? Você não é insubstituível. Salomão estava confiando tanto nele, que ele brincou. Aí Deus falou assim, ó: vai chegar a sua hora. E chegou. Eu vou tirar e vou pôr outro no seu lugar. Pensa, irmãos, hoje você está aqui na alegria, junto com os irmãos. Semana que vem tem Santa Ceia. A gente está aqui partilhando a ceia do Senhor, glorificando o nome de Jesus. Aí Deus te arranca, porque você não honrou o seu nome. Aí depois você vai participar da mesa do diabo. É uma palavra dura aos irmãos. Eu amo vocês, amém? Faz um coraçãozinho para o pastor. Eu amo vocês, irmãos, mas eu não quero ver vocês tomando um rumo errado na vida, levando o cristianismo a sério, a palavra de Deus a sério, caminhando com Cristo, sendo uma bênção, honrando o nome do Senhor, guardando os princípios da palavra de Deus. E a sua vida será abençoada. A história de Salomão me inspira, porque ele veio, apesar de ter feito muitas coisas boas, ele precisou ser substituído. Mas veio um rei nessa terra que não precisou ser substituído. Eu vou dizer de novo: veio um rei pisar nessa terra que não precisou ser substituído e não precisará, porque ele não falhou na sua missão. Ele veio na terra, foi tentado. Ele foi tentado negociar sua missão ali no Getsemane. Ele foi tentado ali no deserto negociar sua missão, mas ele permaneceu firme. O autor dos Hebreus vai nos dizer que, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. Esse rei que pisou na terra é Jesus. Esse Deus que se fez homem, ele se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Salomão veio, pecou e Deus tirou ele e colocou outro. Mas o rei Jesus veio, permaneceu firme, cumpriu a sua missão, está sentado à destra de Deus. Ele é a nossa fonte de inspiração. A história de Salomão só faz a gente olhar para um rei que veio, mas não errou. Um rei que é o Senhor da minha vida e da sua vida. E diz a Bíblia que Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Minha oração é que você olhe para Ele nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar?